Pais amados, hoje eu gostaria de comentar sobre o apóstolo Paulo e isso também sobre Barnabé, numa perspectiva das grandes obras que eles fizeram e, sobretudo, com uma situação que aconteceu com Marcos, quando Paulo e Barnabé estão em suas viagens missionárias e Marcos acaba não retornando conforme foi combinado. E aí essa falta do retorno de Marcos gerou, de certa forma, e de fato existe, e infelizmente ainda hoje ainda existe entre os líderes, uma discussão, uma desavença por conta, no momento foi o não retorno de Marcos, quando na segunda viagem missionária o Barnabé chega para Paulo e diz: ó, Paulo, Marcos quer ir comigo. E aí Barnabé e Paulo acabam não se entendendo sobre esse fato. E aí Paulo vai com Silas e Barnabé continua, de certa forma, abrindo um outro parêntese, do mesmo jeito que Barnabé trouxe a Paulo, de certa forma Barnabé continua investindo em Marcos. E depois de um certo tempo, o ponto que eu queria colocar hoje em questão é quando Paulo é preso. E após essas viagens, Paulo acaba sendo preso, vai a Roma, é condenado pelo fato, e sabemos que esse fato não é verídico, né? O fato de Paulo ter incendiado Roma. E ali Paulo fica em uma masmorra. Masmorra é um local escuro, como se fosse uma caverna onde não existe iluminação, onde ali também não vai existir um ar puro, né? Ou seja, um local onde muitas pessoas saem contaminadas com lepra, ou seja, a falta de higienização de certa forma, de toda forma lá não existia. E o fato de Paulo estar ali naquela prisão só, porque Paulo vai ser julgado e muitos não vão até Paulo para testemunhar, como de fato acontece hoje nos poderes judiciários, testemunha ali para defender aquela pessoa. E Paulo está só. A única pessoa que fala, quando a gente lê aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 11, Paulo diz assim, ó: só Lucas está comigo. E essa carta é escrita para Timóteo. Aí quando Paulo diz para Timóteo: toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Amados, o que eu gostaria de frisar hoje, como já falei antes, é o fato de situações que a gente vive na nossa vida, que nos promove por situação adversas, a dureza, a firmeza. Paulo era um homem extremamente preparado. Paulo era um homem, um poliglota, um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel para se tornar um rabi. Paulo conhecia de muita filosofia. Paulo era um, digamos assim, como diz um amigo, um trator, um touro, né? É o fato da gente muitas vezes ser duro, ser muitas vezes arrogante, mesmo sendo do Senhor. Duro, arrogante, sem sentimentos. Não estou dizendo que Paulo não tinha, estou colocando o fato de um erro que existiu de Marcos não ter ido, e Paulo se chateia com Barnabé, sobretudo por conta de Marcos, se afastam, mas na solidão da noite. Eu digo que você está numa masmorra é algo difícil. Eu lembro do meu avô, João Gonçalves de Lima, e quando a gente chegava do trabalho, já estava um pouco tarde, ele tinha receio da noite. O fato de só ele estar só, e a gente percebe que muitas vezes à noite, quando a gente se sente só, assim como Paulo estava, é o momento da gente refletir, é o momento da gente pensar, é o momento da gente fazer um balanço em nossas vidas, promovendo tristeza, promovendo angústia. Mas esses momentos, muitas vezes, são momentos no qual a gente reflete e que a gente pede força a Deus para continuar. E é de fato que existe. Todos os grandes homens, eu, você, grande, pequeno,
numa perspectiva de uma forma geral e generalizada, passamos por esses momentos difíceis. Mas glória a Deus por esses momentos, porque esses momentos nos fazem refletir e pensar sobre nossa vida. A ponto de Paulo chegar para Timóteo e diz, traz Marcos de volta, porque ele me é útil para o ministério. Então, queridos, queridas, peça a Deus que Deus nos dê a força, a sabedoria, a graça, e que a gente consiga, nesses momentos difíceis da nossa vida, nesses momentos da noite, nesses momentos da solidão, a gente consiga refletir sobre o que de fato precisamos resolver, fazer um balanço, e não ficar numa caverna escondida, mas ali o fato da gente poder refletir, aproveitar esse momento para a nossa grande reflexão, e que Deus nos ajude a superar esse desafio, que Deus nos dê força para que a gente consiga vencer, e que a gente possa, como assim Paulo fez, voltar e dizer, Marcos é útil para o ministério. Então que a gente possa pensar o que a gente fez de errado e que a gente possa resolver, assim como Paulo fez antes de sua morte. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos ajude mais uma vez. Que esse dia seja um dia de reflexão e que a gente traga a nossa lembrança onde é que a gente precisa regular a nossa vida, ajustar e que a gente consiga ir adiante para a glória de Deus. Paz para todos. Que o Senhor nos dê um dia maravilhoso para a glória do seu nome. Amém.